Boa tarde, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma tarde trazendo a palavra do Senhor para os irmãos. Antes de eu falar da palavra do Senhor para os irmãos, eu queria que os irmãos se inscrevessem no meu canal, no YouTube, que o Espírito Santo venha abençoar esse canal, que o Espírito Santo venha dar continuidade em cima desse canal, que a mão do Senhor Jesus Cristo derrama unção sobre esse canal, para que esse canal vá em frente, para levar paz aos filhos, paz e conforto aos filhos dele. E eu queria que os irmãos se inscrevessem nesse canal, para que se inscrevesse, compartilhasse, curtisse, comentasse, e que venha trazer paz e conforto aos seus corações. Amém? E por isso eu lhe peço para que os irmãos se inscrevam nesse canal de YouTube, para que nós venhamos transmitir a palavra do Senhor perante esse canal. Eu sei que tem muitas pessoas que façam esse canal, eu sei que eu ainda estou no começo, eu estou novo nesse procedimento que o Pai Celestial colocou nas minhas mãos, mas eu creio que vai estar certo, eu creio que vai em frente esse meu canal, amém? E hoje nós estamos aqui com a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós sabemos que aqui Marta e Maria são duas irmãs. Marta, preocupada com várias das coisas, preocupada com outros tipos de coisas, e Maria, uma mulher tranquila, não desesperava, não ficava em desespero. Quando Jesus entrou naquela casa, Maria preferiu ficar ouvindo o Senhor, ouvindo o Mestre, ouvindo os ensinamentos. Marta, no momento, ela estava se preocupada com a limpeza da casa, se preocupada em fazer algo para Jesus. Irmãos, nesse momento, nessa palavra do Senhor, que nós podemos aprender nessa passagem. O que nós podemos aprender nessa passagem, irmãos, é que quando nós se preocupamos com certas coisas, quando nós estamos preocupados com várias coisas, esquece de buscar a melhor parte. Esquecemos de buscar ao Senhor Jesus sabedoria. Esquecemos de buscar o Senhor Jesus para nos dar fortalecimento espiritual. Mas nessa passagem, o que me traz em cima dessa passagem, o que traz para nós em cima dessa passagem é muito claro. Muitos filhos de Deus estão preocupados com bens materiais. Muitos filhos de Deus estão preocupados com o que vai acontecer no dia de amanhã. Eles não estão preocupados da sua salvação. A própria palavra do Senhor diz para nós que o dia de amanhã é dele.
não é para nós se preocupar em que nós vamos beber, não é para nós se preocupar que nós vamos nos comer, não é para nós se preocupar que nós vamos nos vestir. Porque o dia de amanhã pertence a Ele. Mas há muitos filhos de Deus que mesmo tendo conhecimento da palavra, mesmo tendo sabedoria da palavra, ainda coloca em primeiro lugar os problemas. Coloca em primeiro lugar as dificuldades. Marta, preocupada com os problemas da vida. Maria simplesmente esqueceu dos problemas e foi buscar ao Mestre ensinamento. O que ela foi buscar ao Mestre não só foi apenas ensinamento, mas também sabedoria. Para que quando viesse o problema, ela saberia resolver. Mas muitos de hoje em dia não buscam o Senhor Jesus, não buscam a presença do Senhor. Eles simplesmente se preocupam em resolver os problemas. E quando não conseguem resolver os problemas, aí que eles vão buscar sabedoria em Deus. Aí que eles vão buscar entendimento em Deus. Nós não podemos fazer as coisas com nossas próprias forças. Nós não podemos fazer as coisas com a nossa própria carne. Nós temos que buscar entendimento e sabedoria na palavra. É nela que nós temos que buscar. É ela que é o manual espiritual para nossas vidas. Se nós colocarmos ali a passagem de Noé sobre a arca, será que ele ia conseguir fazer a arca se Deus não tivesse dado para ele a sabedoria? Se Deus não desse para ele a largura que ele tinha que fazer aquela arca? Será que ele conseguia fazer aquela arca? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. Poderia ele, a esposa dele, os filhos dele, estar ali tentando fazer a arca, mas não ia conseguir sem ter Deus do lado deles. Se eles fossem tentar fazer aquela arca de Noé, da largura, da altura, eles não iam conseguir. A arca de Noé teve a sabedoria de Deus. Deus teve que entrar em cena, porque Deus ia mandar grande dilúvio sobre a terra. Aí, para que você tenha essa sabedoria de Deus, que Deus traz sabedoria para você, nós temos que deixar que o Pai Celestial nos controla. Deixar que Deus Celestial nos leva. Outra passagem que nós podemos pegar aqui. Abraão, um homem honesto, sincero, como Noé foi, ouviu a voz de Deus. Deus falando para ele sair da tenda da casa dele, das parantelas. Se Abraão não respeitasse a voz de Deus, ficasse na casa do pai, nada de bênção chegaria a Abraão. Abraão simplesmente ouvindo a voz do Senhor, sem saber quem era, só pela voz. Abraão só foi seguindo o caminho pela voz. Ele não teve imagem de Deus, a face de Deus, só a voz do Espírito.
E aquela fé dele foi sustentando, foi dando sabedoria, foi caminhando e acreditando, crendo que aquela voz que falava com ele era a voz do Espírito Santo. Era uma voz que ele poderia confiar, uma voz que ele poderia acreditar. Outra passagem bíblica também que a gente podemos pegar. Jacó, um homem que estava simplesmente sem a bênção, mas usando a sabedoria. Ele saiu da casa do pai dele, de Isaac. E Deus foi caminhando com ele. E se deitando naquela pedra, Deus falando com ele. E ali ele batizou aquela pedra com a pedra do Deus Todo-Poderoso, da santidade do Senhor. Falando se Deus era com ele, as primeiras primícias ele entregaria para a casa do Pai. Ali Deus foi trabalhando na vida dele, dando sabedoria. Outra passagem que nós podemos pegar aqui também, Moisés, que foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão. E se olhando ali, você pode perceber que Moisés fala para Deus que ele tinha boca pesada, não tinha boca leve. A boca pesada que a Bíblia nos ensina é que palavras sujas, palavras imundas saíam da boca dele. Mas Deus falou para ele: a sua boca é a minha boca. Irmãos, aí você comenta, mas irmãos, o que tem a ver essa passagem com a Marta e Maria? Se você observar, Marta, ela não estava se preocupando com o ensinamento que Jesus estava dando para Maria. Como muitos filhos de Deus hoje não se preocupam em ouvir a voz de Deus. Não se preocupa a obedecer a palavra do Senhor. Eles se preocupam em resolver com a sua própria força. Maria, uma mulher que preferiu ouvir o ensinamento de Jesus, ouvir a palavra do Senhor. Muitos hoje estão na igreja, pastores, pregando a palavra, falando da palavra, mas aquele ensinamento parece que não está entrando nos corações de alguns irmãos. Por que não entra no coração dos irmãos? Porque eles ficam preocupados o que deixou em casa e o que vai fazer no dia seguinte. Alguns dizem: hoje já estou na igreja, estou ouvindo a palavra, estou fazendo a minha parte. Mas amanhã, o que eu vou te fazer amanhã? Mas a palavra do Senhor fala que o dia de amanhã pertence a Ele. O que nós temos que fazer de hoje em dia é obedecer a palavra, como a Maria fez. Jesus sentado, ficou ali sentado do lado dele e ouvindo a palavra, obedecendo o mestre, o que o mestre estava passando para ela, o que ela tinha que fazer. Muitos, Deus fala para eles o que é para eles fazer, eles não fazem, eles não obedecem. Aí quebram a cara, aí começam a murmurar, começam a criticar. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a ouvir a palavra do Senhor. Da mesma forma que Maria ouviu o ensinamento de Jesus. Da mesma forma que Moisés obedeceu à voz de Deus. Da mesma forma que Noé obedeceu a Deus a fazer a arca. Da mesma forma que Abraão obedeceu a Deus saindo da tua parentela. E Deus foi abençoando. E Deus ainda fala para nós
que abençoarei aquele que te abençoar, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Nessa passagem nós podemos acrescentar o que, irmãos? Que aqueles que te fazer mal a ti, que te maltratar, não vai receber bênção. Mas aqueles que te abençoar, aqueles que receberam a palavra de Deus no coração, será abençoado. Hoje nós estamos na palavra do Senhor sobre a Marta e Maria. Marta, desobediente, preocupada. Maria, obediente, ouvindo ensinamento. Irmãos, nós podemos ouvir nosso Pai Celestial no dia de hoje. Nós podemos ouvir o Espírito Santo trabalhando na nossa vida de hoje. Mas muitos falam: irmão, mas eu não vejo nada, não recebo bênção. Mas às vezes você não está recebendo a tua bênção, mas Deus está em silêncio. Deus está trabalhando na sua bênção. Deus ainda está querendo te abençoar. Mas às vezes a sua bênção não chega porque você está fora da obediência. Você não está obedecendo a palavra. Você não está no caminho dele. Você afastou do caminho dele. Nosso Pai Celestial também nos ensina daqueles homens de 300 homens escolhidos, lá de Gideão. Quando o Pai Celestial fala para Gideão: Gideão, leva esses 10 homens ao rio. Aqueles que tomaram a água e beber como cães, esses são os meus escolhidos. Os 10.000 Gideão levou para o lago. Chegando lá, os 9.700 ajoelhou e tomaram a água. Os 300 tomaram água como cães. O que Deus nos ensina naquela passagem é que o Pai Celestial, Ele escolhe aqueles que estão preparados para a guerra. Aqueles que estão preparados para a guerra é aqueles que são escolhidos. É aqueles que têm um chamado. E vocês, irmãos, têm um chamado. Cada um de nós temos um chamado. E esse chamado representa a guerra. O que é representando a guerra no nosso tempo de hoje? Se olhar em nossas voltas, irmãos, nós sempre estamos guerreando com algo. Sempre nós estamos guerreando com o inimigo. Lá em Efésios, a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós não estamos guerreando com a carne, mas sim com os principados. O que é um principados? É o Satanás, o inimigo número 1 de Deus. E ele usa várias pessoas para nos atingir. Por que ele usa várias pessoas para nos atingir? Porque nós temos um chamado, nós fomos escolhidos. Da mesma forma que Deus escolheu aqueles 300. Deus está te escolhendo hoje, tem um chamado para você. Hoje nós somos parte daqueles 300. Nós fazemos parte daqueles 300. Se você até hoje está firme, se até hoje você está de pé, é porque Deus te sustentou. É porque Deus te abençoou. É porque Deus tem um milagre para a tua vida. A luta é grande, mas a vitória é garantida em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer que nem Marta, ficar preocupados com as coisas do mundo.
Nós temos que ficar preocupados com a nossa salvação. Nós temos que buscar primeiramente a nossa salvação. E como buscar primeiramente a nossa salvação? Buscar primeiro o reino de Deus. Nós não podemos buscar a Deus e falar sobre bens materiais. Nós não podemos buscar a Deus para que Deus nos dê os bens materiais. Porque o que adianta Deus dar os bens materiais, mas nós não ter a salvação? Deus está preocupado com a tua salvação. Ele não está preocupado com os bens materiais de vocês. Nós não vamos levar nada aqui da terra. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus tenha nos sustentado. Deus sempre está nos sustentando. Mas primeiramente a gente tem que se preocupar com a nossa salvação. Nós temos que se preocupar com a nossa vida espiritual. Nosso Pai Celestial é um bom samaritano. Olha o que diz a palavra do Senhor no bom samaritano. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Fica em Lucas capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com intuito de pôr Jesus à prova. É um intérprete da lei, querendo colocar Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como intérpretes? A isto ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu: Respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Sendo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se ele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu dou indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Aqui, irmãos, o bom samaritano corresponde a Jesus Cristo. O bom samaritano, nós que seguimos Jesus, nós temos que caminhar com Jesus. O bom samaritano, Jesus é o que cuida dos teus filhos. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão machucados, aqueles que estão com os problemas. Você entregando os seus problemas na mão do Senhor. Só Ele pode dar sabedoria para você
enfrentar os problemas. Se nós fomos escolhidos do Senhor, como Gedeão, daqueles 300, foram escolhidos para enfrentar os medianitas, porque Deus estava com ele. Da mesma forma, nós que temos os nossos problemas para resolver, muitos inimigos para nos enfrentar, muitos confrontos, Deus está contigo. Deus está com você. Pai Celestial, não deixa os teus filhos desamparados. Você observou o bom samaritano que passou 2 homens do lado de um filho de Deus que estava machucado. Ao passar o samaritano, ele curou aquele homem. Ele ajudou aquele homem. Hoje nós temos que pensar, irmãos, que se nós somos seguidores de Jesus, se nós caminhamos com Jesus, nós temos que levar a palavra do Senhor para curar as feridas do coração daqueles que sofrem. Marta e Maria aprendendo o ensinamento. Nós fazemos parte de Maria, porque nós estamos em cima do ensinamento. Nós estamos diante da palavra do Senhor. Se nós estamos diante do ensinamento, diante da palavra do Senhor, nós temos que andar conforme a semelhança de Deus, conforme Jesus Cristo andou nessa terra, quando veio na terra morrer por nós. Preocupações todo mundo tem. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nada disso nos abala. Nada disso nos incomoda. Mas nós temos que aprender a seguir com Jesus. Hoje eu falei de Marta e Maria, de Marta que prefere resolver os problemas primeiro para depois seguir Jesus. Maria que se preocupou em aprender com Jesus para depois resolver os problemas. Ela colocou Jesus em primeiro lugar. Maria colocou Jesus na frente. Marta colocou os problemas na frente e deixou Jesus para trás. Quantos de nós hoje deixamos Jesus para trás para resolver os nossos problemas do dia a dia primeiro? Para depois pegar a palavra de Deus, para depois meditar a palavra de dia e de noite, ou para depois fazer oração. Quantos filhos de Deus faz isso? Quantos filhos de Deus, além de colocar Jesus em primeiro lugar, na frente de tudo, e não coloca? Prefere colocar os problemas na frente, achando que só ele consegue resolver, achando que Jesus não resolve, e coloca Jesus lá atrás. Aí quando não consegue resolver o problema, aí lembra que Jesus é o único salvador da vida dele. Aí quando Jesus entra em cena, resolve os problemas, depois que está tudo resolvido, depois que estiver todos os problemas resolvidos, aí vem a alegria. Mas quando vem um problema, aí começa a criticar. Muitos filhos de Deus fazem isso. Muitos filhos de Deus só buscam Deus quando está com os problemas. Ou às vezes nem busca, acha que vai resolver o problema da forma dele, do jeito que ele bem entende, e nem busca. Alguns só buscam Jesus quando vem os problemas. Mas quando a vida está tranquila, está sossegada, esquece da palavra do Senhor, põe a Bíblia no canto, joga a Bíblia de qualquer jeito, não se preocupa em meditar a palavra, não se preocupa em oração, não se preocupa em levar a palavra para o próximo. Infelizmente, o mundo de hoje está dessa forma. Muitas fé estão sendo quebradas, porque muitos filhos de Deus estão colocando os problemas em primeiro lugar. Não está preocupado em colocar Jesus na frente.
Se você colocar Jesus na frente, deixar Jesus trabalhar, deixar Jesus abençoar a sua vida, muitas coisas vai acontecer na sua vida. Muitas bênçãos vão acontecer no seu lar. Amém, irmãos? Então hoje foi a palavra que veio a mim para entregar para os irmãos perante esse vídeo. Amém? Vou fazer uma oração aqui agora e que o Espírito Santo de Deus venha abençoar cada um de vocês nesse final de tarde. Fique com Deus e que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Amém? Vamos em oração. Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te entrego, Pai, nas tuas mãos cada filho teu, meu Pai. Coloca, Pai, ânimo, Pai, na vida de cada filho teu, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quebra, Senhor, todo o mal. Quebra, Senhor, a tentação do inimigo, Pai. Que o inimigo, Pai, tenta invadir, Pai, a mente dos teus filhos, não deixando, Pai, os teus filhos pegar a tua palavra, meditar a tua palavra de dia e de noite. E coloca, Senhor, ânimo, Pai, na vida de cada filho teu. E que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor. Venha, Senhor, dar entendimento e sabedoria para cada um do Senhor, Pai. Ó, meu Pai querido, Pai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te entrego nas tuas mãos cada um dos teus filhos. E que em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. E graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois é o teu reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e que eu creio que o Pai